vasto e quão multidisciplinar é a carreira do engenheiro de pipeline subsea. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação, vou desligar a câmera, tá? Todos vocês já me conhecem, e para facilitar a dinâmica do nosso trabalho. Bom, eu só vou pedir que alguém confirme que o primeiro slide de design de dutos offshore todos estão podendo observar. Sim, tudo ok. Então tá ótimo, gente. Então vamos começar. Deixa eu só ativar o laser point aqui para facilitar. Então, perfeito. O tema de hoje é design de dutos offshore, tá? E vamos começar pela agenda, tá? Como foi introduzido pelo comitê organizador, né, eu faço parte do primeiro dia, nós teremos mais 2 colegas, o Bruno e o Fábio Braga, vai ser bastante interessante, espero que todos possam estar presentes aos 3 dias, eu pelo menos farei o esforço para estar. E nessa apresentação de design de dutos offshore, eu acho interessante que a gente contemple os seguintes aspectos. Primeiro, a gente discuta a importância do design de pipeline rígido. Em seguida, a gente fale sobre as interfaces e as disciplinas de suporte ao design de pipeline rígido, consequentemente, os estágios de desenvolvimento de pipeline, e, a partir daí, um detalhamento, vamos conversar sobre detalhamento de engenharia. A partir daí, nós vamos desdobrar o detalhamento de engenharia nos principais aspectos que o compõem, que seriam a seleção de rota, a verificação do wall thickness, a interação pipe soil, um bottom stability, um bottom roughness, global buckling assessment, free span assessment e finalizando com cathodic protection e jumper design. Tá? Gostaria também de me desculpar pela apresentação estar em inglês, mas é porque é mais fácil da gente lidar com os termos, tá? Eu acredito que nem todos estejam familiarizados com eles, mas eu acho que com o tempo, ao longo da apresentação, eu vou tentar ser o mais claro possível, para que todos possam entender, pelo menos, o que está em jogo. A apresentação vai ser feita em português, não há necessidade da gente conduzir em inglês, tá bom? Bem, eu acho um exercício interessante a gente começar uma apresentação, pelo menos de Rigid Pipeline Designs, frente ao contexto que a gente tem hoje de desenvolvimento de projeto, de uma forma mais prática. Né? O que seria isso? Né? Seria começando com uma pergunta, né? Por que o design de Rigid Pipeline é tão importante e tão complexo hoje em dia? Né? Eu acho que a gente tem 2 respostas básicas. A primeira porque não deixa de ser um sistema de transporte de fluido de uma locação para outra, né? Mas até então isso não traria um caráter particular para o duto rígido, né? Porque qualquer outro sistema de transferência de fluido, por exemplo, um flexível, ou um pipe-in-pipe, ou umbilical, por exemplo, você faria a mesma atividade, né? Mas, entretanto, uma particularidade do pipeline rígido, né, seria a transferência de carga de interface, né, para as estruturas, equipamentos que estejam na extremidade ou estejam em contato com o duto rígido, né? E para que a gente possa perceber a importância desse segundo tópico, né, dessa segunda justificativa, bem como a complexidade que não é simplesmente fornecer carga, eu acho interessante a gente começar isso com um exemplo. E aqui o que a gente tem, tá, é um exemplo bastante simples de um sistema submarino. Tá? A gente poderia começar por qualquer configuração, porque cada configuração tem a sua particularidade de complexidade, mas esse atualmente é o que tem se usado de forma geral, tá? Aqui em cima nós temos um FPCO, tá? Aqui nós temos um riser e um pipeline conectado a um plet, um jumper, um manifold e um sistema de ancoragem, tá? Então vamos dividir o sistema aqui em 2 partes, o que é flowline e o que é riser, tá? Essa aqui é a parte do riser. Existem diversas configurações de riser, tá? Nós vamos ater essa noite ao pipeline em si, tá? Fica até como recomendação para a YPP trazer pessoas ou convidá-las para falarem somente sobre riser. Existem inúmeras configurações, tá? Tanto para rígido quanto para flexível, uma mistura entre eles. Tá? Ultimamente no Brasil tem se usado bastante o SLWR, o FSHR, tá? Tivemos o boião da Subsea 7, e esse aqui é o freehanging, tá? O mais simples dele, por uma questão lúdica, tá? Não importa muito a configuração de riser aqui, até porque a função do riser na transição do pipeline do riser é transferência de carga,
Isso, obviamente, cada sistema tem a sua particularidade, mas existe transferência de carga de qualquer forma, tá? O nosso foco vai ser aqui, nessa região do pipeline, tá? E a primeira, deixa eu só tirar isso aqui, perfeito. E a primeira interface que a gente pode encontrar entre um sistema de riser e um sistema de pipeline é um sistema de ancoragem, tá? Esse sistema de ancoragem não tem nenhuma particularidade, existem diversas formas de você ancorar o riser base. Tá? Uma delas é você usar um forjado ao longo do flowline, tá? Com 2 orelhas, e a partir daí você tem âncoras que ligam a 2 suction piles ou torpedo piles. Tá? Esse sistema ele está ancorado na direção na qual o riser efetua a tração ao longo da linha. Tá? Por acaso aqui nós temos uma indicação de walking, mas não necessariamente o walking total não é nessa direção. O walking, na verdade, é um comportamento global que a linha tem de se movimentar em cima do seabed, né? Devido a inúmeras razões que vão ser comentadas mais à frente, mas quando você tem um sistema de riser na extremidade de um pipeline conectado, uma das componentes de walking é a puxada que o sistema de riser faz. Então é por isso que o walking está nesse sentido, mas ele é um walking local, não seria uma soma de contribuições de fontes de walking, tá? Mas poderíamos ter outros sistemas aqui. Esse é só para exemplificar. Então, nós teríamos o sistema de pipeline, tá, que seria influenciado pelo riser e, consequentemente, pela âncora. Tá? Essa transição aqui é bastante complexa do ponto de vista termomecânico, né? Como a gente sabe, o sistema de flowline, tanto de riser como o pipeline, ele apresentam condições ao longo da vida, né? Existem condições de shutdown e startup, né? Que é feito ao longo da vida, então o duto liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e temperatura e pressão e densidade vão variando. Consequentemente, o duto expande, contrai. Isso gera um comportamento bastante complexo aqui no sistema de ancoragem, né? Em seguida, nós poderíamos também ter, devido a esse comportamento termomecânico, devido à variação de pressão, temperatura e densidade, a linha poderia flambar ao longo do seabed, né? E essa flambagem poderia ser demasiadamente excessiva do ponto de vista de integridade estrutural, e aí haveria necessidade de mitigar. Então nós teríamos uma estrutura metálica, tá? Que é esse aqui em amarelo, e o duto passando sobre essa estrutura metálica. O nome da estrutura metálica é sleeper, e ele facilitaria e daria um caráter controlado à flambagem, levando o duto a estar dentro de um limite aceitável, tá? Então nós também teríamos que interagir com uma estrutura, além da âncora e além do riser. Tá? Em seguida nós teríamos um suction pile, tá? Que poderia estar ancorando esse plet, ou mesmo ele poderia estar debaixo do plet, tá? Fazendo um sistema de ancoragem. Tá? Nós teríamos catalytic protection ao longo da linha. Tá? Isso não teria um impacto estrutural, mas ter todo o impacto operacional, de instalação, de definição de coating. Se você tem uma linha quente, né, que usa um 5LPP, por exemplo, que seria um coating com insulation, né, é muito complexo você lidar com o anodo bracelete ao mesmo tempo, né, problemas podem ocorrer, né, existem formas de você contornar isso. Nós também poderíamos ter, ao longo dessa linha de flowline, né, nós poderíamos ter uma estrutura inline, né, porque poderíamos ter um contato com o poço, ou mesmo desviando o fluxo dessa linha para alguma linha lateral, ou para um sistema de loop, por exemplo, e teríamos que interagir com essa linha, com essa estrutura inline também. Poderíamos ter outras linhas adjacentes cruzando essa linha rígida, poderíamos ter um cruzamento de linha rígida com linha rígida devido a algum constraint natural do field development. Tá? Recentemente, a Equinor teve no mercado o tender de Carcará, né? Hoje está com a Subsea 7, e é um sistema bastante complexo, nós temos linhas cruzando as linhas, então poderíamos ter linhas flexíveis ou umbilicais cruzando linhas rígidas, então isso precisa também ser levado em consideração, porque cria-se pontos de contato, criam-se dificuldades, não só do ponto de vista termomecânico, mas de comportamento da linha. Tá? Caso a gente venha a ter algum free span, na verdade, que é oriundo da interação do duto com o solo submarino, formam-se vãos livres, literalmente, né? Esses vãos livres sofrem um efeito de onda e de corrente, levando a um comportamento que pode vir a
a levar o sistema à ressonância natural, e para isso você precisaria mitigar isso através do que nós chamamos de suporte mecânico, tá? Não é comum, apenas para spans relativamente altos, né, e longos. E poderia ter diferentes sistemas aqui, né, com relação ao plat. Nós podemos ter plats com skirt, plats acoplados no topo de suction piles, nós podemos ter plats com skirt e slide mechanism, significa que o plat teria uma certa possibilidade de deslocamento nessa direção para acomodar algum tipo de carga excessiva, né, na qual o pipeline estaria sujeito. E a partir daí nós temos jumpers, né? Nós podemos ver jumpers aqui, podendo ir para o manifold ou para outro plat, conectando outras linhas. Existem diversas formas de você trabalhar essa terminação aqui, tá? Essa é uma das formas, você tem um chain com suction pile. A estratégia escolhida aqui depende, obviamente, do carregamento termomecânico, mas também das estruturas que são conectadas pelo jumper, né? Lembra que o jumper, na verdade, trabalha mais como uma mola, né? Ele é como se fosse uma mola absorvedora de carga. E não só o jumper, mas os conectores, né? Que conectam o jumper ao plat, conectam o jumper ao manifold, também exerce um papel importante neles. Então, a tomada de decisão aqui, ela é bastante complexa, né? Esse aqui é o free span que eu havia comentado, né? A formação de um vão livre, e a partir daí você é obrigado a contornar esse vão livre, né? Seja ele com grout bag, metros, ou mesmo suporte mecânico, né? Suporte mecânico não é tão comum. Então, vocês podem imaginar a complexidade que é você começar qualquer projeto de submarino, sendo que quase todas as disciplinas aqui anexas dependem de carga do pipeline, tá? E no início do projeto você não tem essa carga, porque essa carga é oriunda geralmente de análises extremamente complexas, como análise termomecânica, tá? Análise de free span, tá? Análise de OBR, isso para deep water, tá? Se a gente for para shallow water, você ainda teria on-bottom stability, tá? Você teria um efeito de onda bastante forte. Então, a complexidade, ela se resulta de que existe uma pressão de schedule natural do projeto para essa geração de carga. Essa geração de carga precisa ser precisa para a gente não superdimensionar o sistema ou para a gente não levar o sistema à falha. Então, existe um foco bastante grande, tá? No desenvolvimento de Rigid Pipeline Design. Hoje eles exercem um papel extremamente importante dentro do sistema submarino, é uma disciplina de relevância, é uma disciplina de responsabilidade, é uma disciplina que demanda análises sofisticadas, e é uma disciplina que rege o comportamento submarino, tá? Porque qualquer decisão que você venha tomar em qualquer extremidade depende do comportamento do pipeline. Se eu resolver bloquear o pipeline do lado do plat, com o suction pile, por exemplo, eu insiro naturalmente no sistema um constraint em ambas as direções e eu levo o sistema a um nível de compressão praticamente inaceitável e eu precisaria mitigar isso de alguma forma. Tá? Se eu liberar um pouco essa estrutura, eu crio problemas aqui no jumper, no manifold, nos conectores. Então, é um conjunto de fatores aqui, de disciplinas que tem que ser avaliadas em comum. Então, se cria uma complexidade natural do pipeline ser extremamente multidisciplinar e dependente de outras disciplinas. Tá? Só aproveitando e pegando o gancho, né, das interfaces do suporte, né, se a gente imaginar o Rigid Pipeline Design aqui no centro, né, a gente faria uma interface muito forte com o sistema de riser, tá? Principalmente se a gente tem um sistema de ancoragem ou não, o riser tem que transferir carga para o pipeline de alguma forma. A gente teria em seguida uma interface muito forte com o time geofísico e geotécnico, pelo simples fato de que o pipeline ele permanece em contato com o solo submarino, tá? Isso é uma engenharia extremamente complexa do ponto de vista de pipeline, porque não é simplesmente cálculo de recalque, né, de afundamento, a gente precisa gerar atritos, tanto no sentido axial quanto no sentido lateral, a gente precisa gerar stiffness vertical e lateral para as análises, quase todas as análises de pipeline, quando nós falamos de free span, bottom roughness, bottom stability, lateral buckling, todas elas são dependentes desse input, desses cálculos geotécnicos, tá? Assim como a estruturação do ponto de vista de fundação, mas para o pipeline isso é extremamente sensível, porque o comportamento axial e lateral do pipeline é totalmente não linear, tá? Então, a não linearidade é tamanha a ponto de você ter desenvolvimentos externos, tá, para darem suporte
a esse comportamento. Só abrindo um parênteses da relevância, não só do Geotech, mas da termomecânica em si. Nos últimos anos nós tivemos um desenvolvimento de um JP super famoso, né, que é o SafeBuck JP, que foi um pool de empresas que resolveu entender melhor o comportamento termomecânico, e isso envolveu o desenvolvimento, tá, de pipe soil interaction, dessa relação, desse estudo geotécnico para perceber como é o comportamento do pipeline no solo. Tá? A partir daí, a gente também tem uma interação muito forte com o time de instalação, afinal de contas, a gente precisa saber se aquela linha rígida ela vai ser instalada flooded, se ela vai ser instalada empty. A gente precisa que seja gerado o residual latention, né, durante a instalação, para que possa ser usado durante as análises de pipeline. A gente precisa saber se o layout que foi definido para o pipeline é realmente aceitável do ponto de vista de instalação, se os raios de curvatura do próprio layout são aceitáveis, se não ocorre um pull-out, não só durante a instalação, mas durante a operação em si do pipeline, devido às cargas termomecânicas. Tá? E a gente tem uma série de quesitos e interações com o time de instalação que são super importantes. Lembra, você instalar uma linha flooded numa linha empty faz uma diferença enorme do ponto de vista não só de definição da interação duto-solo, mas também do comportamento da linha ao longo da vida também. Tá? Aqui, só para a gente dar um overview geral, é completamente informativo, tá? Porque a gente precisaria de um seminário específico para a instalação de tubos, tá? A gente tem 3 possibilidades, né, que é o método Rio-Ley, ou do carrossel, né, o J-Ley e o S-Ley. Eu não vou entrar nesse mérito, mas independente do método que você use, é que ele tem um impacto direto na disciplina de rigid pipeline, então é importante que a gente leve ele em consideração. Tá? Essa aqui é só uma foto ilustrativa para a gente perceber. Cada método tem a sua particularidade, tem o seu benefício. Não é só associado ao método em si, mas a experiência que o time associado àquele barco tem ao longo do tempo. Tá? Em seguida, nós temos as estruturas em si, como foi mencionado no slide anterior. Tá? Nós temos estruturas nas extremidades, nós temos estruturas ao longo do pipeline, que são possivelmente os sleepers. Nós podemos ter estruturas inline. Então, tem uma série de possibilidades que nós temos em termos de interação com estrutura. Tá? Aqui eu procurei chamar de technology, porque é para englobar uma série de disciplinas e competências que são de extrema relevância para trabalharem com pipeline. Tá? Nós temos a parte de fabricação, tá? Que é super importante, principalmente não só quando a gente fala de tubos de carbono manganês, mas hoje tem se usado muito tubos com CRA interno, então nós temos tubos cladeados e MLP. Tá? O primeiro, nós temos um contato metalúrgico entre o layer interno, né, de CRA, que gira em torno de 2 a 4 milímetros, e a espessura de tubo de carbono manganês. O MLP, você tem uma interferência mecânica entre eles, são dutos, têm comportamentos diferentes, têm preços diferentes, tá, no mercado, então a gente precisa saber ponderar isso quando faz a nossa análise. E o welding também é uma disciplina importante, tem impacto no pipeline de forma geral, tá? A gente precisa levar isso em consideração também. E, consequentemente, a parte de coating, não só para o parent coating, que é o coating que cobre o pipeline em si, mas a parte do field joint coating, que é aquela que reveste a região na qual os dutos são soldados entre si. Tá? O coating tem um aspecto importante do ponto de vista de instalação, principalmente quando você tem o Rio-Ley, tá? Porque o diâmetro do coating tem que ser levado em consideração para que não haja quebra nem rachadura do mesmo. Aí você tem o aspecto construtivo, gente, desculpa, o aspecto construtivo aqui é uma spool base, tá? Aqui a gente tem um navio e aqui você tem uma espécie de um stalk na qual as linhas são colocadas. Esse aqui é um navio de Rio-Ley, tá? Independente do método que você usa, seja um S-Ley ou um J-Ley, você não teria uma spool base como essa, que é exclusiva para Rio-Ley, o J-Ley e o S-Ley, você faz esse tipo de construção dentro da Fairline, e aí você teria uma balsa que daria suporte com os dutos, né, as varas de dutos que seriam utilizados, mas o aspecto construtivo tem que ser levado em consideração. Tá, a parte de operação é super importante, principalmente quando a gente comentou sobre posicionamento dos sleepers, por exemplo, definição de tolerâncias,
Se você tem um sistema de ancoragem, você tem que definir um nível de slack, se existe um slack ou se não existe, a forma como vai ser feita a instalação, se vai ter o wet parking ou se não vai ter, a sequenciamento que a instalação é feita. Então, basicamente, o que nós temos aqui, desculpa, é uma quantidade bastante grande de interface e suporte, tá? Para o Rigid Pipeline. Tá? Se a gente parar para pensar que a gente acabou de ver as interações, né, das principais disciplinas, agora a gente vai poder acompanhar um pouquinho como é que funciona o desdobramento e os estágios de desenvolvimento de um projeto de Rigid Pipeline Subsea. Tá? Geralmente, o que a gente tem aqui, tá, são as fases conceptuais e de front-end, tá? São fases extremamente preliminares, não é o que a gente tem hoje no Brasil. Geralmente, no Brasil, a gente começa nesse estágio aqui, que é o Detail Engineering. Recentemente, a Equinor, no projeto dela de Carcará, ela envolveu os participantes nessa fase aqui. Era um conceptual com uma mistura de front-end, de feed, entendeu? Para depois passar para o Detail Engineering e daí em diante, tá? Qual a principal função? Essa parte aqui é extremamente importante, tá? Porque ela define as bases, né? O nível de detalhamento tem que ser substancial para que a gente possa começar um tender ou que a gente possa começar um EPCI. O EPCI está nesse nível aqui, ó. O que a gente faz nessa fase aqui? Primeiro a gente faz um estudo de rota, a gente faz uma avaliação de sorvete de batimetria, a gente faz um wall thickness mínimo, a gente define layout de subsea, estratégia de sistemas submarinos, se a gente vai ter um loop, se a gente vai trabalhar com manifold, se a gente vai trabalhar com plet. Então, tudo isso é feito nesse estágio aqui, envolve também não só isso, mas uma avaliação financeira. Tá? A partir do momento que a gente já tem um subsea layout, um conceito mais maduro e pronto para que ele seja iniciado o EPCI, a gente joga nesse estágio aqui. A gente vai focar a nossa apresentação nessa parcela aqui do Detail Engineering, porque é a mais relevante, é a que leva mais tempo, tá? E é a que a maior parte dos EPCs está envolvido hoje atualmente. Eventualmente nós temos a construção, tá? Que envolve aquelas disciplinas anexas, que fazem parte da interação com o pipeline, que seria a construção do line pipe, os componentes, as montagens, o catalyst protection, o coating, o weld NDT, pré-intervenção, caso haja necessária, a instalação em si, pós-intervenção, se julguemos necessários, o pré-comissionamento, que vai ser informado pelo nosso colega amanhã, etc. Tudo isso pode ser alocado aqui dentro da fase de construção. Gente, isso aqui não é algo completamente rígido, tá? Pode haver variações, aquela coisa toda, mas de forma geral isso é um overview bastante legal. Depois que nós vencermos o Detail Engineering, a construção entra em fase a operação, né, que vai para a mão do operador em si, né, em seguida o descomissionamento, tá? Vale importante ressaltar que isso envolve a parte técnica e financeira, mas acima de tudo hoje, no meu ponto de vista, a experiência que eu tenho tido nos projetos atuais, o planning é muito importante e o project execution também. Por quê? Porque nós temos hoje a interação muito grande entre disciplinas, a pressão no schedule é extremamente alta, né? Os operadores querem trazer o início do poço o mais breve possível, e geralmente a gente não tem muito tempo para desenvolver essa fase aqui, essas duas fases, e entregar na mão deles. Então é importante que a gente tenha um planejamento exaustivo e detalhado, tá, para que a gente possa casar as demandas entre as disciplinas, né? Não seria possível a gente começar o design de uma estrutura como um plet, por exemplo, se a gente não tem uma carga definida no sistema de flowline. Tá? Não seria possível a gente começar o design de um sleeper se a gente não tem, por exemplo, uma análise de termomecânica feita. Não seria possível a gente começar definindo grout bag ou correções de free span se a gente não tem uma análise de free span ou BR finalizada. A gente não poderia começar um design de um jumper se a gente tem um jumper ligado numa estrutura que tem um slide mecanismo que depende da carga do flowline. Então, você organizar isso dentro de um planejamento bem estruturado, de tal forma que as disciplinas casem entre si, é extremamente complexo, mas vale o tempo investido. Vale o tempo investido, tá? E aí, focando no Detail Engineering, né, que seria essa caixinha aqui, a gente pode dividir isso em 3 fases, tá? Que é o Basic Assessment, o Detail Assessment e o As-Built Assessment. Vale lembrar que nessas 3 fases aqui, você tem o envolvimento das disciplinas anexas, disciplinas acessórias, tá? Seria o Hydrogeotech Installation, Estrutura, o Technology, Construction, Operation.
Tá? Primeiramente, a gente começa com Basic Assessment, que seria a definição do wall thickness, né? Uma análise preliminar termomecânica. Isso depende muito do arranjo dos sistemas de subsea layout. Os sistemas hoje in field, né, extremamente complexos, esse tipo de análise não tem muito valor. O que englobaria essa análise? Seria um end expansion, tá? Seria uma suscetibilidade à flambagem da linha e seria uma suscetibilidade ao walking da linha. Tá? Geralmente essas análises são extremamente analíticas, né? Não são análises numéricas e detalhadas, apresentam as suas restrições e simplificações e, portanto, elas levam a valores extremamente conservadores, porque elas não têm a capacidade de representar a complexidade do sistema submarino e nos dar um valor aceitável e realístico. Então, geralmente, esse tipo de análise preliminar aqui, ela pode ser feita, mas ela não é representativa e não tem muito valor, tá? Hoje o que a gente tem visto é que para você poder ter uma visão melhor de como esse sistema submarino se comporta, né? Não só do ponto de vista para você poder ter a maior economia possível financeira, é você fazer o máximo de análise avançada dessa disciplina termomecânica no início do projeto. Imagina que você hoje está competindo dentro de um BID, né? E você realmente precisa de algumas definições de cargas nas suas estruturas, você precisa de algumas otimizações, né? Só tem uma forma, é você rodar essa análise termomecânica aqui. Só que essa é uma análise dispendiosa, tá? Complexa. Então, hoje, muitas empresas estão trabalhando, né, em metodologias de otimização, tá? Para que você possa rodar esse tipo de disciplina o mais rápido possível, tá? Com algum certo nível de confiabilidade, para que isso te dê margem e espaço para uma otimização logo no início do seu projeto, tá? A partir daí, a gente faz um allowable free span só para perceber como é que funciona a rugosidade do seu seabed frente ao seu pipeline, para ver se há necessidade de muitas intervenções ou não. Faz uma definição inicial do cathodic protection e um estudo preliminar do jumper design, tá? O jumper design pode ou não vir a depender da carga de expansão do pipeline na extremidade, né? Depende de como aonde esse jumper vai estar ligado na estrutura subsea, se essa estrutura vai estar completamente restrita, né, devido a um suction pile, ou seja lá o que for, ou não, né, porque ela pode estar em cima de um slide mecanismo e permitir que ela trabalhe, né, e aí você vai precisar da carga do flowline para poder decidir isso, tá? A análise de jumper, ela não é tão simples assim como se parece, né? Existem diversas formas de jumper, não é só o jumper que tem que ser levado em consideração, então é interessante que a gente faça uma análise preliminar, tá? A partir daí, essas análises preliminares vão dar subsídio para que a gente possa avançar de uma forma um pouco mais detalhada, né? Vale ressaltar que projeto EPCI de duto rígido, né, ele funciona como se fosse um projeto em espiral, né? A gente começa num nível mais alto, simplificado, e a gente vai se aprofundando a partir do momento que a gente avança ao centro da espiral, e as análises vão se tornando mais rebuscadas. É muito diferente, por exemplo, de uma análise de um flexível, de uma estrutura, né, que na verdade é um design de produto, é um outro conceito do ponto de vista de desenvolvimento de design, né? Aqui, na análise detalhada, a gente vai fazer uma avaliação de rota. Vale ressaltar que geralmente essa avaliação de rota ela vem fechada da sua análise conceitual e do seu feed, né, porque isso envolve custo, né? Imagina, é impossível você definir o wall thickness e parâmetros básicos sem uma avaliação de rota preliminar. O que você pode fazer aqui são alterações menores, né, para favorecer o seu sistema. Por exemplo, se você chegou aqui com uma linha rígida que passa num vale, por exemplo, você pode alocá-la, simplesmente deslocando-a lateralmente por alguns metros, isso é possível, tá? O próprio approach feito da linha, quando ela chega próxima ao plet, ele é feito através de um jumper, né? Você tem uma linha, terminando num plet conectado, conectando o plet ao X-Tree ou qualquer outra estrutura através de um jumper. Nessa região que a gente chama de approach, a gente faz essa mudança, né, da linha para favorecer o design do jumper em si. Tá? Em seguida, nós temos, além da avaliação de rota preliminar, um on-bottom roughness, né, que é uma das análises preliminares para que a gente possa alimentar o free span em si, tá, para verificar quão interessantes são os free spans a serem desenvolvidos na linha, né, se precisa haver mitigação ou não. Você pode, eventualmente, modificar a sua linha, né, para melhorar o free span, e entra aí novamente no route evaluation.
Em seguida, você faz um on-bottom stability, que geralmente para sistemas subsea, né, ultra deep water, que não haja nenhuma ravina ou declive, ele é irrelevante do ponto de vista de wave, tá? As correntes que a gente tem não são suficientes para você mover um duto de diâmetro acima de 6 ou 8, 10, 12 polegadas, e se você estiver indo um solo clay ou soft clay, a tendência do duto é ele afundar até 50%, tá? Mas ele é extremamente relevante para shallow water. Eu acho que o nosso colega no terceiro dia vai poder comentar isso, tá? Porque aqui você tem um efeito de onda bastante grande, né? E isso é bastante relevante. O crossing, ele depende muito da complexidade do sistema submarino, tá? Você pode ter cross entre linhas rígidas, entre umbilicais e linhas rígidas, entre umbilicais e linhas flexíveis, flexíveis com linhas rígidas. O importante é você saber trabalhar esse crossing, tá? Crossing entre linhas rígidas geralmente são o que tem de mais complexo, porque você pode ter a linha que cruza a outra por cima, flambando também, devido a uma carga térmica, tá? Em seguida, nós temos a análise termomecânica, que hoje, de longe, é a análise que consome praticamente mais de 60% das horas de engenharia de todas as análises aqui contempladas, tá? É a análise mais complexa que tem de pipeline e é a que realmente define hoje o layout, as cargas e o comportamento do seu sistema submarino, tá? Em seguida, nós temos a análise de fadiga tradicional, tá? Que considera diferentes fontes de fadiga, né? Não só oriundo da termomecânica, mas também oriundo do free span, tá? Em seguida, o Jumper Design, que é detalhado, uma vez que a gente já fez as análises termomecânicas, já temos o free span, o layout, o bottom reference, o Jumper Design pode ser finalizado, tá? Mas o trabalho não termina aí, né? Porque quando você faz a sua instalação, em seguida você faz o As-Built Assessment, né? Você vai lá com o seu ROV, tá? Checar para ver se o que você havia projetado durante o seu design realmente se encontra da forma como deveria, né? E a partir daí a gente vai fazer um check para ver se apareceu um free span indesejado ou um free span que você não havia contemplado, ou se houve até mesmo uma mudança do free span que você havia projetado devido a qualquer condição submarina, seja por corrente, seja por uma possível sand wave, entendeu? Você vai fazer uma retificação, né, desses free spans caso sejam necessários, né? O S-Build termomecânico nada mais é do que você olhar depois do seu pré-com, uma vez que você fez a instalação, você faz o pré-com e aí você checa, né, se o deslocamento da linha realmente está onde deveria estar, ou quão distante ou quão perto ela está do que foi projetado nessa fase aqui. Se estiver distante, você tem que usar um julgamento de engenharia para avaliar se vale um reassessment, tá? E você retroalimenta a sua análise termomecânica com os dados do S-Build para tentar definir as novas condições, e a partir daí isso levaria a uma nova avaliação de fadiga, isso geraria um novo align sheets, por aí vai. Então, só para a gente poder perceber quão complexo só a caixinha de Detail Engineering Design, tá? Envolve diferentes níveis aqui do ponto mais superficial para o mais detalhado e o mais detalhado ainda, tá bom? Bom, vamos começar dentro daquela caixinha do Detail Engineering Design, vamos começar pelo Route Selection, tá? E qual a principal proposta aqui? Desculpa aqui, ficou um bottom Stability Analysis, mas isso é um typo, tá? E por que a gente faz essa análise de rota, tá? Deixa eu só tirar daqui. Aqui em cima, isso. Por que a gente faz essa análise de rota? Por que ela é importante? Tá? Eu vou citar alguns principais fatores aqui, mas eles não se resumem somente a eles. Tá? A primeira é a redução do comprimento, né? Afinal de contas, se você puder atingir o seu target dentro da sua estratégia subsea com o menor comprimento possível, desde que isso não comprometa o seu pipeline, as suas estruturas, essa é a estratégia que você vai usar. Você tenta minimizar a interferência com irregularidades, né? Devido ao seu subsea, como POC marks ou qualquer outro evento subsea. POC marks são aqueles furos, né, que a gente encontra ao longo do seu sistema submarino. O ideal é que você não passe a sua linha sobre aquela região. Tá? Você tenta minimizar o número de curvas dentro do possível. Tá? Lembra, a gente está lidando com um sistema rígido, não é um sistema flexível que você pode ir fazendo curva. É indesejável que você faça isso com um sistema rígido. Tá? O que você faz também, assim que você tiver uma curva, é você ter o máximo de raio possível para que torne a curva estável, né? Quanto menor a curva de um sistema rígido, né, você baixando a um valor menor do que 1.500 metros de raio, né, você pode vir a ter problemas de pull-out durante a sua instalação e isso pode criar problemas de
pull-out também durante a sua análise termomecânica. Obviamente que isso depende do atrito, do peso, uma série de outros fatores, mas isso serve como heads up. Tá? E a gente também pode otimizar crossings, né? Se a gente puder não evitar cruzamentos ou realizar cruzamentos em regiões na qual o duto permanece estável, né? Estável e, digamos, imóvel, né? Porque caso haja lateral buckling, o duto tende a se mover. Então é interessante que você não cruze nessas regiões. O que você faz também é tentar fazer um layout que você interfira o mínimo possível nas estruturas submarinas que se encontram no seu layout. É você tentar minimizar possivelmente também o número de spans, né? Imagina, uma coisa é você descer esse ponto aqui, ó, se a gente imaginar, a gente tem duas rotas aqui, tá bom? Essa primeira aqui é um detalhamento dessa região, tá? Cujo perfil submarino são essas linhas azuis aqui, tá? E aqui, essa rota nessa região A, que é essa daqui, tem esse detalhamento aqui. Se a gente reparar, essa rota de baixo aqui é muito mais rugosa, né? As imperfeições são muito mais protuberantes do que a imperfeição acima. Então, existem opções, né? Possíveis rotas, é feito dentro desse estudo, na qual a gente pode tirar ganhos, tá? O principal, obviamente, o principal ganho que você procura no final do projeto é o target financeiro, entendeu? Mas você balanceia isso com a parte técnica. Então, se você puder fazer esse tipo de coisa, esse tipo de assessment é extremamente relevante, tá? Nesse caso aqui, isso provavelmente não foi feito durante o Detail Engineering, tá? Isso aqui foi feito durante o FEED, porque as regiões são extremamente distantes e distintas, né? Mas se você tivesse que fazer um movimento lateral aqui para evitar uma determinada singularidade no fundo do mar, seria extremamente bem recebido durante o Detail Engineering, né? A mesma coisa aqui, né? Nós temos duas linhas, né? E geralmente isso aqui foi feito durante um feed, durante um bid, tá? Em seguida, nós fazemos o que nós chamamos de Wall Thickness Verification, tá? É interessante observar que o Wall Thickness ele é definido com base nos modos de falha, nos possíveis modos de falha, né, que o pipeline vem enfrentar, né, de acordo com a DNV hoje, que é a norma mais aceitável do ponto, ou pelo menos no Brasil e na Europa, né, nos Estados Unidos eles usam a API, né, para alguns projetos subsea, mas na Europa, no Mar do Norte, na África e no Brasil, na qual eu tenho conhecido, geralmente a norma DNV é a norma que rege os projetos, tá? E a DNV é bem clara com relação a como deve ser verificado o wall thickness, né? E qual o modo de falha que tem que ser checado, né? Para o wall thickness, nós temos 3 modos de falha, né? O pressure containment, né? Que geralmente nós chamamos de burst, né? A gente pode olhar aqui, esse aqui é um efeito do burst, né? É como se você tivesse uma explosão, é internal overpressure, né? Você tem uma pressão interna excessiva a ponto de você fraturar o seu duto, né? Então, esse modo de falha aqui seria responsável em garantir que isso aqui não ocorra, tá? Em seguida, você tem o modo de falha de system collapse, que seria o external overpressure, né? Você teria uma pressão externa excessiva a ponto de você colapsar, realizar um colapso local do seu duto, tá? E, consequentemente, isso levaria a uma falha seguinte, que é o propagate buckling, né? Uma vez que você colapsou o seu duto, nesse caso aqui, a origem do colapso seria o external pressure, isso levaria a uma propagação do colapso, né? Na qual o duto, depois de colapsado, o colapso vai se propagando até uma determinada posição ou encontrar um dispositivo que nós chamamos de buckle arrestor, que tenta bloquear essa propagação, tá? É interessante observar que esses dois modos de falhas não necessariamente eles são corresponsáveis, né? Porque você pode projetar para o system collapse, ou seja, você não tem um colapso devido à pressão externa, mas você pode ter um colapso local devido a, por exemplo, numa instalação, um overbending, tá? Você está lá no seu TDP lá, realizando a instalação e de repente, por exemplo, você está nessa região aqui, de repente você faz um overbend e você tem um colapso local devido a uma falha mecânica, né? E aí você poderia sim entrar no propagate, mas não oriundo devido à pressão externa, mas oriundo devido uma força externa, ou seja, lá o que for. Você poderia ter um drop de uma âncora, o que a gente não tem muito no Brasil, isso é mais comum no Mar do Norte, né? Mas é só para deixar bem claro para vocês de que não necessariamente o propagate buckling é oriundo de uma falha de flambagem local, né, de colapso local oriundo de pressão, né? Então aqui a gente tem mais uma vez, né, esse aqui é um buckle arrestor, tá?
A gente tem dois tipos, o integral, né, e o clampon. Esse aqui seria similar a um clampon, né, para evitar que o duto se propague, tá? E aqui, mais uma vez, apesar de não fazer parte do modo de falha, tá? Esse aqui que nós temos aqui é um duto MLP, tá? Fora que esse duto mais espesso, essa espessura aqui, ela representa o carbon steel, tá? Esse layer interno fino é o CRA, um MLP. E é importante observar, quando a gente vai instalar uma linha MLP como essa, que a gente faça esse tipo de análise do ponto de vista do barco que a gente está usando, entendeu? Porque você pode ter o que a gente tem de formação de wrinkle, né? Então, a definição da espessura desse CRA está associado também ao barco que você está usando, ao método de instalação CRU-Lay, CJ-Lay, CS-Lay. Então, isso aqui também faz parte do exercício, tá? O exercício de Wall Thickness Verification não se resume somente ao pipeline, ele é válido para o sistema de riser também. Tá? E você precisa levar isso para o time de instalação, para o time de materiais, para que seja feita uma avaliação global, porque não necessariamente o melhor ou o menor wall thickness definido aqui é aquele que vai ser usado. Muitas vezes o wall thickness do pipeline é menor, o mínimo, né, definido é menor do que o mínimo definido pelo riser. Você poderia ter wall thickness diferentes em riser e pipeline, tá? Existem estratégias para isso, geralmente não é dessa forma. Tá? Mas hoje, com os projetos caminhando para que a gente possa enxugar a maior quantidade possível, né, a otimização da melhor forma possível, é possível que você faça dessa forma. Tá? A partir daí, nós temos que avaliar o Pipe Soil Interaction, né, que nada mais é do que você predizer qual é o afundamento ou recalque do seu pipeline ao longo do seu seabed. Você pode ter seabed com diferentes propriedades geotécnicas, tá? Significa que você poderia, por exemplo, se você imaginar um sistema de exportação, entendeu? Você teria um clay na parte submarina, né? E você teria um sand na parte mais próxima ao shore approach, e aí o solo se comportando de maneira diferente. Você poderia ter tubos com espessuras diferentes que levariam a fundamentos distintos também. Então, essa disciplina é bastante complexa nesse aspecto, mas é importante que a gente conheça, né, o recalque, né, quanto o fundo adulto afunda, porque isso é importante para disciplinas anexas, como termomecânica, como free span, como cathode protection, por aí vai. A gente precisa saber esse tipo de coisa. Tá? Em seguida, a gente também calcula os atritos axiais e laterais, porque isso exerce um papel importante no comportamento do duto submarino. Tá? O mesmo é feito para a riser também calcula, principalmente para a parcela que fica no TDP. Tá? E a gente também verifica, né, o vertical stiffness, né, que é para que a gente possa simular isso, a gente precisa saber imputar essa rigidez vertical, mas não só vertical, mas às vezes a gente pode pegar horizontal e lateral também, tá? Mas o mais comum é vertical. Aqui nós temos a representação esquemática, né, do duto afundando de acordo com o seu peso, né, o peso equilibra com a força de resistência do solo, né? Os atritos axiais laterais, né, que o duto é submetido, então qualquer deslocamento lateral ou axial que o duto faça, ele fica sujeito à definição desses dois atritos. Aqui, só para vocês perceberem a complexidade dessa disciplina, né, o objetivo não é entrar nisso, essa daqui é uma curva representativa do comportamento axial, né, do duto, né? Isso depende muito se esse duto é leve ou pesado, tá? E aí você tem esse comportamento extremamente complexo e cíclico, tá? O mesmo ocorre para a parte lateral do duto, tá? Que também tem um comportamento complexo e altamente não linear, e a gente precisa dessas definições para que a gente possa executar as análises posteriores. Então, essa é uma disciplina extremamente relevante, tá? Ela se inicia logo nos primeiros estágios do pipeline design, porque ela vai servir de input principalmente para as demais análises detalhadas. E vale ressaltar que para a gente realizar esse tipo de design, que é o Pipe Soil Interaction, a gente precisa do cross-section definido, né, bem como o peso do duto, e a gente também precisa do coating definido, afinal de contas, o duto abraça, o solo abraça o duto como um todo, e a gente precisaria também de uma parcela da instalação, né, que seria o residual lay tension, que é a tensão na qual o duto fica submetido após a instalação, devido ao atrito com o seabed, né. Aqui é só uma figura ilustrativa mostrando, né, a necessidade de você calcular os stiffness, né,
para que você possa progredir nas suas análises mais detalhadas. Tá? Em seguida, a gente vai para o One Bottom Stability, né? O One Bottom Stability, ele é uma disciplina de extrema relevância para as linhas que estão localizadas em regiões de shallow water. Tá? Para deep water, se você não tem um seabed que não te favorece, por exemplo, um seabed que haja uma ravina ou que haja uma imperfeição, um declive, então geralmente ele não é um problema, tá? Porque para um bottom instability, geralmente a gente checa se há algum deslocamento lateral excessivo ou Você se não esse pode assim, meu duto... marido usa fora e dentro. Isso, obrigado, gente. O interessante a gente observar durante esse on-bottom stability é que a gente checa se esse duto desloca lateralmente ou se ele flutua, né? Devido à corrente e o efeito de onda. Isso é mais protuberante, geralmente nas linhas, nas regiões de shallow water do que deep water. Tá? A gente faz essa conta, tá? Mas mesmo assim a gente não encontra uma influência muito grande, né? Geralmente o bottom stability ele não rege o comportamento do duto, tá? Mas caso ele venha a regir, né? Caso você venha a ter problema, você pode utilizar métodos de estabilização para esse tipo de coisa, entendeu? Existem diversos métodos, tá? A gente pode usar o concrete weighting coating, né? Que é você colocar uma espessura de concreto no tubo para fazer peso, né? Se a gente olhar nesse descritivo aqui, a gente tem um tubo, tá? Com seu peso, a sua reação normal. Aqui nós temos as forças hidrodinâmicas, né? Que é a força de drag. Aqui nós temos o lift, tá? Aqui nós temos a fricção e a força de inércia, né? Que é associada à velocidade do fluido que escorre ao redor do tubo, né? Então, é importante que o duto fique estável frente a todas essas fontes de desestabilização, digamos assim, né? Todas essas forças externas, né? Caso a gente não encontre seja estável, a gente pode aumentar o wall thickness, isso não é desejável, eu praticamente nunca vi essa medida, mas eu sei que é possível, porque isso teria um impacto direto em praticamente desde a instalação até a última análise de pipeline, tá? A gente pode fazer um trench em backfill, geralmente isso é usado para dutos de exportação. Rock dumping, eu conheço, já vi isso fora, mas no Brasil eu nunca vi ninguém usando rock dumping. Tá, eu acho que aqui não é possível fazer. A gente pode usar concrete matrices, tá, que seriam essas estruturas aqui de concreto que a gente pode colocar em cima do tubo, né, como se fosse uma manta, e a partir daí o duto permanece estável. Pode usar sand, grout bags e por aí vai. E por que a gente não deixa que esses dutos se movimentem, né? Ah, mas ele se movimentou só um pouco para o lado, só um pouco para frente, ou ele perdeu peso aparente, né? Ele está levemente flutuando. Por que a gente não faz isso? Porque por uma simples questão de que isso pode trazer interferência com dutos laterais ou com estruturas que estejam próximas, e aí você vai ocorrer um impacto, né, o que é indesejável. Você pode ter um overstress, um overstrain devido a esse comportamento. Imagina que essa linha já seja suscetível à flambagem, e ainda você tem essa possibilidade dele não ser estável frente à corrente de onda, você estaria maximizando esse efeito de deslocamento lateral, né? Isso levaria a um overstress, um overstrain. Você pode ter o duto aqui flutuando, né? Que não seria agradável, porque ele estaria sujeito à corrente onda. Tá? E se você quer que esse duto permaneça embedded, né? Por algum motivo qual seja, e ele não irá permanecer porque ele não é estável verticalmente, e aí você acaba tirando o duto dessa posição, né? Então é interessante que você faça esse estudo, tá? De forma geral, para Deep Water, ele não é muito relevante, assumindo que a gente tem um seabed flatness, né? Mas, caso contrário, ele é extremamente relevante, essa análise. Em seguida, nós fazemos também uma análise de um bottom roughness, né? Um bottom roughness, como o próprio nome diz, o que a gente faz é poder dar subsídio, né, para a identificação de possíveis spans que ocorrem ao longo da linha, né? Se você pensar nesse seabed aqui, repara que ele tem pequenos acidentes geofísicos e geológicos, né? O que a gente tenta é passar o tubo para minimizar a passagem dele nesses acidentes, tá? Minimizando assim a formação de free span, porque uma vez que o free span é formado, a gente precisa analisá-lo e ele pode ou não ser aceitável. O que a gente faz também, a gente faz um check de strength do duto, né? Uma vez que ele vai contornando o seabed, a gente precisa avaliar
se não há um overbending, né? Afinal de contas, geralmente é o bend moment que governa, né, a falha do strength para esse tipo de coisa. A gente faz um check de fadiga, afinal de contas, o duto sofre shutdown e startups ao longo da linha, né? A gente tem aumento de pressão, aumento de temperatura, redução de pressão, redução de temperatura, aumento de pressão, aumento de temperatura, redução de pressão, redução de temperatura. E aí o duto vai trabalhando, né? Ele vai assentando e levantando, assentando e levantando ao longo do processo, tá? E, consequentemente, né, o análise de on-bottom reference, ele tem que ser acoplado com a análise de free span, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem diversos casos, né, na qual a gente vê os spans sendo formados, né, no on-bottom reference, né? Por exemplo, poderia ser o perfil dessa região aqui, né? Se a gente tivesse o duto só nesse ponto aqui, como havia dito anteriormente, o on-bottom stability não seria um problema, assumindo que isso aqui é flat, mas aqui seria um problema, tá? O on-bottom stability. Aqui nós temos o duto, né, contornando como se fosse uma depressão, né? Aqui não foi suficiente, no momento o fletor gerado nessa região foi altíssimo, então houve a necessidade de fazer uma retificação, né? Você coloca um apoio, seja ele qual for, né? Pode usar grout bag, pode usar concrete matrix, pode usar rock dumping, um método que for aceitável para poder aliviar, né? Você sobe a altura de span e alivia essa curvatura, né? Aqui, como havia dito, né, o span, né, o duto, ele trabalha de acordo com a operação dele, né? Imagina que a gente está no shutdown, né, sem temperatura e sem pressão, então o duto está sob tração praticamente, né? E a partir do momento que a gente aumenta a pressão e a temperatura, o duto vai entrando em compressão e, consequentemente, ele vai adentrando, né, o acidente, geográfico aqui, e o span vai reduzindo de altura e de comprimento, né? Então, mas aqui o momento fletor vai aumentando de maneira sensível, né? Então, esse tipo de análise aqui serve como input, né, para que a gente possa fazer o free span, tá? Em seguida, a gente tem hoje o que eu considero particularmente a disciplina de maior relevância em análise de pipeline atualmente, tá? É a que tem maior gasto de hora, maior gasto de investimento, inclusive, tá? E hoje é a disciplina que praticamente lidera as cargas a quase todas as estruturas que ficam conectadas às mesmas, né? Qualquer otimização que você venha vir a fazer ou realizar no seu sistema submarino, você depende intrinsecamente desse tipo de análise, tá? Então, a principal proposta dela, né, como havia dito, a análise de global buckling nada mais é do que você avaliar o comportamento do duto quando o mesmo está submetido à pressão, temperatura, né, e deslocamentos laterais, né, porque isso funciona mais ou menos como a teoria de viga de Euler, né, só que o duto não é completamente reto, né, ele apresenta imperfeições. Então, quando o duto entra em operação, ele como um todo fica submetido à compressão. Então, qualquer viga sobre compressão tende a flambar. O mesmo ocorre com o duto. Quando o duto fica carregado com pressão e temperatura, o sistema flamba, tá? E o problema é como o sistema flamba. Se o sistema flambar incontrolavelmente, né, como a gente pode ver aqui nessa figura, imagina que o sistema flambou incontrolavelmente, né? Então eu tenho uma possível falha do duto, né? Não necessariamente ela vai ocorrer, mas eu preciso mitigar. Na verdade, no passado o que se fazia era tentar evitar, tá? O global buckling em si. Hoje o que se faz é controlar. Então, para isso, eu faço esse estudo avançado, consigo dizer aonde a linha pode flambar, aonde ela deve flambar, tá? E com isso eu consigo usar estratégias de mitigação que tornem o sistema aceitável frente à operação intrínseca dele, né, que seria a passagem de fluido com diversos tipos de temperatura, diversos tipos de pressão, com warm-up, shutdown e por aí vai. E com isso, não só o comportamento de flambagem lateral, mas o comportamento de walking, né? O walking nada mais é do que uma situação na qual o duto literalmente caminha ao longo do pipeline, ele se desloca, ao longo do seabed, ele se desloca ao longo do seabed, tanto no sentido axial quanto no sentido lateral. A gente poderia ter, o walking lateral tem um outro nome, né, que chama lateral ratcheting, na verdade, né? Você ter essa parcela de duto flambada aqui,
mas quando eu faço as minhas operações de shutdown e startup, essa flambagem ela vai crescendo de maneira indefinida lateralmente. Isso geraria uma falha, possivelmente. E axialmente, isso poderia sobrecarregar as minhas estruturas na extremidade, entendeu? Então, isso levaria também à falha. Então, hoje, a principal função do lateral buckling é, primeiro, predizer as possíveis flambagens que venham a se formar na linha, tá? Segundo, garantir que o walking está dentro do limite aceitável, que não leve a linha a flambar. E terceiro, definir as cargas na extremidade do pipeline, seja para estrutura, para jumper, para riser, para inline anchor, para sleeper metálico, seja o que for. Tá? Geralmente, a gente faz essa, para definir esse tipo de coisa, a gente faz a suscetibilidade da linha lateral buckling, que é uma análise analítica, upheaval, né, que na verdade seria a linha literalmente aflorando, né, isso aqui é um duto onshore, mas o mecanismo é extremamente similar, isso pode acontecer, tá? Upheaval é diferente de uplift, pelo menos na minha condição, pelo menos na minha concepção, tá? O duto já vem enterrado e de repente, devido a uma condição adversa, ele aflora dessa forma. Isso seria o upheaval. O walking, como já foi comentado. Geralmente, essas análises simplificadas, para o nível de sistema complexo que a gente tem hoje, elas não dão resultados representativos. A gente precisa partir para uma análise mais detalhada e rebuscada. O mesmo vale para a expansão. Você achar uma expansão na extremidade de um duto, cuja linha HP é HT, tá? E você tem, sei lá, entre 3 e 10 km de duto da ordem de 6 metros, é inaceitável. Entendeu? Mas se você fizer uma análise hoje analítica, você descobre esse valor. Mas ele não é representativo, porque o sistema tem curvas e uma série de coisas, o sistema flamba, então você não consegue ter uma definição aceitável. Você até acha um resultado, mas ele não é realístico, tá? A partir daí você precisa realmente partir para dentro do lateral buckling walk. É por isso que hoje é interessante você realizar análises complexas como essa, entendeu? O mais rápido possível e com certo nível de confiabilidade e detalhamento. Obviamente que você não vai rodar ela no nível mais complexo possível, mas com certo nível de detalhamento é possível que você tenha resultados ótimos, tá? E caso você encontre como resultado que essa linha apresenta uma flambagem, como que está aqui, e ela não seja aceitável, tá? Existem formas de você mitigar isso, tá? E a primeira forma que você tem disponível de mitigar é aplicar esse slipper, que é uma estrutura metálica que é colocada antes da instalação do pipeline. O pipeline ele é feito o layer do pipeline aqui em cima, e a partir daí o pipeline começa a ser carregado e ele desloca lateralmente, tá? A função do slipper, na verdade, é reduzir o atrito nessa região em relação ao duto que está no solo, mas obviamente aumentando o raio, né, dessa curvatura. Se eu aumento o raio da curvatura, eu baixo o stress strain level naquela região. Tá? Mas é importante que a gente trabalhe com esse slipper para evitar qualquer deslocamento excessivo lateral e trabalhe com altura também. Tá? Então, existem formas de você otimizar. Isso aqui é a solução com single slipper, que é um detalhamento do slipper, né? Hoje fica em torno de 0,6 a 1 metro de altura, tá? Quanto maior a altura do slipper, mais fácil é a trigagem, né? Mais fácil ocorre o lateral buckling. Quanto mais baixo, mais difícil, entendeu? Mas quanto mais alto, maior as cargas. Então, é como se fosse um cobertor curto, tá? É uma engenharia difícil de fazer. Você também tem boias, né, que você pode colocar ao longo do seu pipeline, como essa que está aqui, né? Você retira o peso do pipeline de alguma forma, você não chega a retirar completamente o peso, você só alivia o peso e a partir daí você consegue mexer na relação de atrito e facilitar com que a flambagem ocorra nessa região. Tá? Essa é uma solução também. A outra solução é o residual curvature método, tá? É uma solução criada e patenteada pela Equinor, tá? Em alguns países a patente ainda está de pé, em outros ainda não, né? Que na verdade ela é feita basicamente para sistemas relay, né? Na qual você aplica quando você está lançando aqui uma curvatura no straightener, que gera essa imperfeição, é uma curvatura plástica, tá? Você tem que plastificá-la, e aí ela é colocada no seabed e ela funciona como uma imperfeição intrínseca do pipeline e um trigger, né, para lateral buckling. O buckling vai ocorrer nessa região aqui. Não haveria necessidade de você colocar a boia, nem slipper, tá? Porém, essa operação, até onde eu entendo, só foi feita para shallow water, tá? Nunca para deep water. Então fica um desafio aí. Você também poderia ter slake layout. Eu só vi esse tipo de comportamento, que é você vir lançando a linha, né, formando esse zigue-zague, né? Você precisaria de algumas estruturas aqui para poder auxiliar,
mas eu só vi isso na Austrália, tá? Nunca vi isso no Brasil. No Brasil, geralmente, o que se usa é sleeper. Tá? Acho que boia tem, não se me engano se foi Canapu que teve boia. Esse aqui teve também no projeto de Peregrino, tá? Com a Equinor. A Equinor fez esse tipo de instalação aqui. É um projeto shallow water, tá? E a partir daí, uma vez que a gente fez o on-bottom roughness, o lateral buckling, a gente vai para o free span assessment, né? Que uma vez que a gente identificou aqueles vãos livres, né? Que aparecem, que é esse vão livre que aparece aqui ao longo do pipeline tocando o seabed, a gente vai avaliar se eles são aceitáveis do ponto de vista tanto de strength quanto de fadiga, tá? Nessa região que o duto ainda toca o seabed, a gente chama de span shoulder, né? Que seria o ombro do meu span. Tá? Desse lado aqui nós temos também a mesma configuração span shoulder, e aqui nós temos o span length, né, o span height, que são parâmetros que controlam, né, o comportamento do free span. A ideia do free span em si é que aqui a gente tem um exemplo, deixa eu puxar para cá, de um free span ilustrativo, né, na verdade isso não é no fundo do mar, é um duto onshore, mas duto onshore também não é feito dessa forma, né, só para a gente poder perceber a formação consequente de spans. Tá? Em seguida, por que isso seria importante? Na verdade, porque o span ele fica sob a ação, né, de onda e corrente, tá? Obviamente que onda é somente para shallow water, não para deep water, tá? Mas mesmo assim, corrente e onda exercem essa influência aqui no flow line. A partir daí, essa corrente ou onda, né, que atravessa o flow line, ele gera vórtices alternados, né, se ele atingir um determinado nível, tá? Esses vórtices alternados vão gerar o que a gente chama de vibração induzida por vórtice, e o sistema, né, vai começar a vibrar tanto nessa direção vertical ao plano do fluxo, né, como na direção no plano do fluxo, né? Seria vertical assim e horizontal nessa região. E eles podem combinar entre si também, né? É interessante a gente observar aqui, ó, somente ilustrativo, né? O duto apresenta essa posição original em preto, né? E aí você tem a vibração inline, que seria vermelha, no plano da corrente, né? E perpendicular ao plano da corrente, que seria verde, né? E é importante que a gente faça esse tipo de avaliação, porque o duto vai ficar submetido a esse tipo de corrente ou de onda, e aí a gente olha principalmente a carga estática que a gente tem aqui, basicamente é o momento fletor, tá? A gente olha a carga de onda e corrente e, obviamente, a força efetiva, né? Que nada mais é do que levar em consideração pressão, temperatura e residual lay tension da instalação, tá? E a gente faz o cheque de fadiga, obviamente, também. Então, é uma disciplina que não pode ser subjugada, tá? Porque existem falhas devido a free span. Isso aqui é aplicável também a jumper, tá? Então é uma disciplina extremamente relevante, tá? Principalmente se você tiver free span. E o detalhe, o free span pode interagir entre eles, né? Um span pode induzir o outro, né? Pode transferir movimento para o outro. Então é importante que faça uma avaliação detalhada, né? E, como eu disse, tem que ser levado em consideração, tá? De maneira séria e substancial, tá? É um problema cíclico, né? Porque envolve onda e corrente, e é um clássico problema de interação fluido-estrutura que a gente tem hoje em sistemas submarinos. Não só ele, mas como o jumper funciona da mesma forma, né? E o grande problema é que essa VAV, né? Ele pode atingir a frequência natural do seu span. E a partir daí você leva o seu sistema à falha. É muito parecido com aquele exercício que a gente viu, todos aqui viram durante a faculdade de engenharia, que é a ponte de Tacoma Bridge, né? Que é aquela ponte que ficou oscilando lá nos Estados Unidos devido à passagem de correntes de vento forte ao longo dos tirantes da ponte, né? A vibração induzida por vórtices nos tirantes foi de tal forma que atingiu a ressonância, a frequência natural da ponte e o sistema entrou em ressonância. É muito parecido com o free span, o comportamento. Mas caso a gente entenda que tanto a fadiga, que é o principal, não é aceitável, tá? A gente pode mitigar isso, tá? É comum fazer esse tipo de mitigação. A gente tem opções, que é você colocar strakes na região do vão, tá? Eu particularmente nunca vi essa opção no Brasil. Geralmente você coloca isso em riser, não spam, mas seria uma opção. Tá? Você pode colocar grout bag, né, para você suportar o seu spam. Imagina que o seu spam original é esse. E esse comprimento de spam não seja aceitável, tanto do ponto de strength quanto de fadiga, né, porque ele ou te consome uma parcela substancial ou ele falha de alguma forma, então você colocaria
um grout bag aqui, um suporte para reduzir span life e, consequentemente, atingir resultados aceitáveis. Tá? E você poderia ter também um suporte mecânico, né? Caso seja necessário. Eu só vi isso para spans relativamente altos e longos, entendeu? Você poderia usar o concrete mats, rock dumping, sand cement bags. Você pode remediar o seu seabed lá e fazer um jateamento, ou você transferir, como se fosse completar, né, a parte do shoulder, ou pelo menos enterrar uma parte maior do shoulder, que é fazer mesmo uma intervenção no seabed ali. Seria possível. Esse eu também nunca vi, particularmente, mas é possível fazer. E uma outra disciplina que também seria importante é a de Cathodic Protection Design, tá? Que hoje, para os sistemas que a gente tem atualmente, imaginando o sistema do exercício que a gente fez em amarelo, seriam os possíveis anodos braceletes, né, que nós colocaríamos no pipeline. Para o sistema de riser, é impossível que a gente tenha sistema de anodo bracelete, tá? Não é possível que a gente coloque, então a gente tem que trabalhar com anodos LED aqui no Riser Basic, que seria essa estrutura aqui. O anodos LED nada mais é do que uma estrutura subsea, na qual a função dela é acomodar os anodos, tá? E os mesmos são conectados através de um cabo aqui no Riser Base, e ele protege o riser através do seu comprimento como um todo, né? Hoje, geralmente, para sistemas submarinos, a opção é o anodo bracelete, é bastante usual, mas quando você fala em dutos de HP, HT, que possuem espessura muito grande, né, precisam de insulation joint no seu coating, né, principalmente linhas de produção, é muito difícil você lidar com o anodo bracelete, né, porque você pode ter inclusão de água, uma vez que esse anodo bracelete precisa estar em contato com o carbon steel, né, então você precisa ter, de alguma forma, ter acesso através do coating, né, ou você colocando node pads durante a fabricação, que aumenta o tempo de fabricação, aumenta o custo, ou você tentando conectar através de um pino, ou seja lá a forma como você encontrar a estratégia, mas é importante que isso cria problemas depois, né? Pode vir a criar problemas. Então é interessante também que você substitua, né, os anodos braceletes para esse tipo de linha por um anodos LED, né? Também, que cobriria toda a parte de proteção catódica da linha, né? E desse ponto de vista, né, o Cathodic Protection em si, ele é considerado a segunda barreira, né, ele é o backup. A gente costuma dizer, a primeira barreira contra a corrosão, na verdade, é o coating que a gente tem. Se a gente olhar aqui, nós temos o coating, o field joint coating, o field joint coating, o coating, né? O field joint coating é o coating que a gente coloca para proteger a região de solda entre dutos, né? Então, geralmente, essa é a primeira barreira. Uma vez que ela falhou, ou seja, durante a instalação, ao longo da operação, o Cathodic Protection entra em funcionamento, né? Apesar dele estar sempre preparado para isso. Aqui é importante que a gente note que existe uma conexão, uma continuidade elétrica ao longo de todo o sistema, né? Principalmente com FPSO, e geralmente no FPSO você tem corrente impressa, e, consequentemente, essa corrente impressa vai interagir com o seu projeto de sistema submarino, então é importante que você lide isso tecnicamente, né? É possível que você use a estratégia de proteger o riser com a corrente impressa, eu já vi isso em projetos no exterior, tá? Ou já vi projetos também na qual a proteção aqui é mínima, já vi projetos com insulation joint aqui não permitindo a continuidade elétrica, ou seja, existem estratégias que devem ser estudadas e trabalhadas aqui, cada uma com a sua particularidade, depende muito do sistema. O importante é reconhecer que o Cathodic Protection não se resume em si ao flowline e ao riser, e sim as estruturas anexas, bem como o sistema flutuante na qual o mesmo está conectado, tá? E, finalizando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre jumper design, apesar de não ser um pipeline em si. Geralmente o jumper está dentro da disciplina de flowline, tá? Para quem não conhece, o jumper é aquela estrutura, né, que conecta geralmente a extremidade do pipeline na qual está localizado um plat, né? Aqui. Você vem um pipeline, você tem um plat, aqui você tem um manifold, então a conexão do plat com o manifold é feito com esse jumper, né? Essa estrutura aqui inicialmente tem essa forma de M, tá? Ela funciona como se fosse uma mola absorvedora, né, de deslocamento. Imagina que o pipeline trabalha do ponto de vista de expansão,
Tá? Esse aqui a gente tem um plet com uma fundação rasa, o plet com certeza vai se movimentar de alguma forma, tá? E com certeza vai induzir também carregamento no seu jumper. E para isso a gente precisa fazer um jumper, projetar um jumper que seja capaz de absorver essa carga do flowline, tá? E bem como um jumper que possua na sua extremidade conectores que também aceitem esse tipo de carga, né? Do ponto de vista geral, assim, quando você entra com uma carga perpendicular ao plano do jumper, tá? Você está maximizando momento fletor na base rotação na base do jumper, né? Ou seja, você está botando o seu conector no máximo carregamento possível, geralmente, né? Quando você entra inline, né, no mesmo plano, se o pipeline viesse dessa região inline aqui, você estaria colocando o seu jumper, a estrutura do seu jumper em si, na pior situação. Então, você lidar, né, com essas duas situações, ou com a mistura entre elas, bem como com constraints do seu próprio subsea layout, não é fácil para você otimizar um jumper. A nossa tendência é sempre otimizar o jumper da melhor maneira possível, né, com a menor quantidade de curvas. Essas curvas para fabricação são caríssimas, né? Então, se a gente puder usar a menor quantidade possível, é o ideal. Existem outras formas de jumper, tá? Não só o M-shape, mas existem jumper 3D, por exemplo, esse, que é o Z-shape. Existe esse aqui, que é completamente diferente, esse ar que eu nunca vi sendo usado. Tá? Para mim, particularmente, jumper é quando está no plano vertical, tá? Se você faz a mesma estrutura, né, que tem essa característica de mola permanecendo em cima do seabed, eu gosto de chamar de spool, tá? Como está aqui, aí você teria mais uma interação com o seabed. Tá? E da mesma forma, como um span, né, o jumper fica submetido à carga de corrente de onda e, consequentemente, a necessidade de a gente checar o strength do jumper devido à carga do flowline em si, mas também devido à ação de corrente onda, tá? E fadiga também vai ser checado. É interessante observar que o jumper ele é um problema de approach, né? Porque a gente vem com nossos pipeline até próximo ao manifold, né? E a gente tem que posicionar o nosso pipeline, né? Junto com o pledge aqui, numa forma que a gente possa ter um jumper ótimo, ou seja, né? O menor comprimento de jumper possível, né? Com cargas dentro do limite aceitável. Então, para isso, a gente faz uma manipulação geralmente nessa região, não só em comprimento de pipeline, mas em posicionamento da estrutura, né? Obviamente, observando os constraints do manifold. Existe um raio aqui de ação possível para os conectores, aquela coisa toda, mas é um problema bastante interessante de otimização, tá? E de design. É bem legal otimizar isso aqui, tá? Demanda uma quantidade bastante grande de análise, tá? Principalmente porque a gente fala em análises paramétricas. Você controla esse comprimento, a altura entre elas, entendeu? Esse comprimento do shoulder aqui. Isso para um jumper M-shape, tá? Para um jumper 3D como esses aqui, é extremamente complexo. Eu tive uma experiência passada na qual nós conectamos o pipeline a um jumper 3D que era conectado à base de um FSHR. Então, além da carga do flowline, né, e a carga de onda, nós ainda tínhamos o movimento do FSHR na outra extremidade. Então, fadiga realmente foi um desafio para esse tipo de projeto. Então, apesar da estrutura simples, né, que nós temos aqui, tanto do jumper quanto do flowline, o seu comportamento é extremamente complexo. E eu acho que esse é o diferencial que nós temos hoje do design de pipeline. Tá? Você tem uma estrutura cilíndrica, que aparentemente é simples, tá? Mas que demanda uma quantidade massiva e complexa de análise. E que as demais estruturas no seu sistema submarino, os demais componentes do seu sistema submarino, não podem começar o seu design sem que você informe a carga na qual os mesmos são submetidos. Então, esse é um overview, tá, que eu pude dar para vocês. Tá? Aqui nós temos um spool, tá? Das principais atividades que a gente hoje se desenvolve do ponto de vista de pipeline. Obviamente que nós podemos ter experts ou engenheiros extremamente experientes entre nós aqui observando, então peço desculpa a eles, porque isso é uma apresentação para que a gente possa ter um overview, uma pincelada sobre a influência de cada disciplina. Tá? E para aqueles que não são muito familiarizados com o sistema submarino, isso é um convite para que vocês se sintam encorajados a se envolver eventualmente, a investir numa carreira de design de duto submarino.
a gente pode ver uma série de desafios, tá? Os próximos sistemas submarinos que estão vindo são rígidos, tá? Extremamente complexos, precisam, e é uma disciplina que está em constante evolução do ponto de vista técnico, tem se descoberto cada vez mais formas alternativas de você otimizar o seu sistema. Até pouco tempo atrás não só se usava o duto de carbono manganês, a gente tem soluções MLP, tem soluções com CLAD, tem soluções com plástico, liner plástico interno. Existem soluções de pipe in pipe, hoje a gente falou só sobre single pipe, mas existem soluções de pipe in pipe, tá? Principalmente quando você precisa de um requerimento de transferência de calor alto, tá? Eu não comentei sobre pipe in pipe porque é um outro mundo também, tá? Você tem dutos aquecidos eletricamente, que aí vai mais para uma ideia de design de produto em si, não design em forma de espiral. Tá, então espero que vocês tenham gostado. Antes de eu abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, principalmente a YBP Brasil, a iniciativa é fenomenal. Tá? A gente sabe que existem capítulos bastante similares, principalmente para a sociedade ASPE, que é bastante forte ao redor do mundo. Tá? A iniciativa do YPP é muito legal, quem sabe um dia a gente não se torne tão grande quanto uma SPE. Eu conheço capítulos nos Estados Unidos e na Europa, do YPP, mas no Brasil é o meu primeiro contato com vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo convite, me senti muito honrado. Gostaria de agradecer ao YPP Executive Committee, principalmente ao Bernardo, ao Guilherme que me fez esse convite. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em empresas anteriores. Hoje nós estamos em lados opostos, né? Não no sentido de concorrência, né? Hoje, na verdade, eu sou o cliente dele, ele é o meu cliente, né? E a Larissa também, por toda a paciência que teve durante a organização, a preparação da apresentação, a geração de imagem para mim, e a todos os membros que eu não pude conhecer, né, e não mencionei aqui. Gostaria de agradecer ao CTDUT pela divulgação também, a Ana Paula e o professor Teodoro. Eu não sei se vocês sabem, mas como foi dito durante a minha bio, eu comecei a minha carreira na DNVGL, tá? Logo 1 ano e meio antes de me formar, eu ainda estava na faculdade. A Ana Paula era a minha gestora, era a minha gerente, foi a pessoa que acreditou em mim, que investiu na minha formação. Tá? Nós fazíamos parte de um grupo de pipeline único na DNV, éramos considerados acima da média. Tá? E eu tive a oportunidade de participar do programa Trainee da DNV na Noruega, tá? E se não fosse a influência, o apoio da Ana Paula, eu não teria conseguido. Então, grande parte da minha carreira, do meu desenvolvimento, e a Ana Paula me colocar com pessoas importantes que souberam me orientar, que foi o Márcio Bessa, ao longo da minha carreira profissional, eu não chegaria aonde eu estou hoje, tá? Obrigado, Ana Paula. Eu também tenho que agradecer muito ao Teodoro. O Teodoro foi meu orientador durante a graduação e durante o meu mestrado, tá? Foram momentos difíceis e gratificantes, porque ele é extremamente rigoroso, tá? Mas ele com certeza faz parte da minha formação hoje. Eu devo grande parte do meu conhecimento a ele, Ana Paula, não só pelas oportunidades, mas pelo crescimento profissional. E também gostaria de agradecer aos meus colegas e gerentes na qual eu tive contato e tenho até hoje. São pessoas relevantes que me dão oportunidade, que me permitem um crescimento técnico, tá bom? Obrigado a todos. Eu vou abrir aqui, eu não sei como é que funciona a dinâmica agora, se a gente abre para dúvidas ou para questionamentos. Oi, Márcio. Bom, primeiramente, muito obrigado, tá, pela sua participação. Realmente é um tema muito relevante e foi bem detalhado. Muito obrigado. Eu vi aí que você já está mostrando o seu perfil, né, do LinkedIn, se as pessoas quiserem entrar em contato com você. Que beleza. E, bom, a gente agora abre para as perguntas. Então, não vi nenhuma no chat, né, já que eu ia anotar, então eu abro aqui, se a gente puder, com uma certa ordem, quem quiser se manifestar primeiro, fique à vontade, tá bom? Sim, Leandro, prossiga. Pode. Boa noite, Guilherme, boa noite, Márcio, obrigado pela apresentação, achei que foi muito, muito didática, termos muito claros, até para qualquer um que está querendo entrar, então realmente acho que dentro do seu objetivo de atingir os jovens, você foi muito feliz, tá, Márcio? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Márcio, minha pergunta